Hoje, na virada da página Política e Democracia, vou comentar sobre quem recebeu 1,3 bilhão em emendas parlamentares. Farra sem dó com o dinheiro público. A Câmara dos Deputados ocultou a autoria, ou seja, quem recebeu 1,3 bilhão em emendas de liderança em 2025. Um relatório da Transparência Brasil apontou que essas emendas de comissão funcionam de forma similar ao orçamento secreto, pois são registradas em nome de lideranças partidárias, impedindo a identificação do real parlamentar que solicitou o recurso, ou seja, as emendas. As emendas de liderança, que, segundo a Transparência Brasil, reproduzem parte dos problemas do antigo orçamento secreto, ao dificultar a identificação do parlamentar responsável pela indicação dos recursos. Vale lembrar que o orçamento secreto foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte em 2022. Neste ano, em 2026, aproximadamente 373,8 milhões já haviam sido movimentados por esse mecanismo até o momento do levantamento. Entre os maiores destinos dos recursos aparecem estados como Rio de Janeiro, Piauí e Maranhão, em volume financeiro. Foram contabilizadas 1.341 emendas sem transparência sobre o autor verdadeiro. As atas das reuniões de bancada partidária, que poderiam esclarecer as decisões, seguem indisponíveis para consulta pública. 7 legendas utilizaram o mecanismo: PP, Partido Progressista, União Brasil, Republicanos, Partido Liberal, Avante, Podemos e Solidariedade. Boa parte dos repasses partiu da Comissão de Saúde, dominada pelo Partido Liberal. Investigação da Polícia Federal aponta que o presidente do PL, do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, utilizou servidores da Câmara para direcionar a si mesmo recursos do tipo. Isso resultou em bloqueio de 119 milhões em seus bens, determinado pelo ministro Flávio Dino, do STF. Estados de liderança do Congresso foram fortemente contemplados. Por exemplo, a Paraíba, estado do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, dos republicanos, recebeu 43% de todas as indicações do partido. Relatório da Transparência Brasil identifica a existência de 1.341 emendas feitas em 2025, que têm apenas a assinatura do partido, sem informar os parlamentares que receberam tais emendas. Tanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quanto o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, mesmo sem mandato parlamentar, receberam as emendas de liderança. O ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, bloqueou tanto o valor de 119 milhões de emendas parlamentares em favor do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quanto os 6 milhões recebidos pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha. Os partidos que mais receberam emendas de comissão da Câmara foram os progressistas, União Brasil, Republicanos e o Partido Liberal. O PT também recebeu em menor escala. O governo federal, Lula, liberou a marca recorde de 34 bilhões em emendas parlamentares, às vésperas
do período eleitoral. Estas emendas parlamentares são usadas como moeda de troca entre qualquer governo federal, seja o atual presidente Lula, como os anteriores, Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff, certo? E os congressistas. Por esta razão, não há interesse dos poderes executivo e legislativo em acabar com esta vergonha nacional. Qualquer emenda parlamentar, qualquer que seja o nome, fere dois princípios da Constituição Federal. O princípio da isonomia ou da igualdade e o princípio da probidade administrativa. Quando fere o princípio da igualdade ou da isonomia? Porque os recursos não são distribuídos igualmente entre os demais congressistas e são inacessíveis para os que estão do lado de fora, ainda iniciando a carreira política, o que cria uma desvantagem na concorrência. Quando fere o princípio da probidade administrativa, no uso da má-fé na utilização desses recursos. Bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas na Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho, o Juba. Muito obrigado pela sua companhia, suas curtidas, seus compartilhamentos, comentários, reproduções e a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Deixem sempre aquele like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.